Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Durante ato do governo Lula sobre o 8 de janeiro, Moraes raivoso defende novamente regulamentação das redes sociais. Hoje, o governo Lula reuniu autoridades dos 3 poderes no Congresso Nacional para lembrar os atos do 8 de janeiro. Antes do início do evento Democracia Inabalada, os ministros José Múcio e Alexandre Padilha fizeram um L, marca da campanha de Lula. Conforme antecipamos na semana passada, apenas 6 dos 27 governadores compareceram à cerimônia. Substituindo o presidente do Fórum de Governadores, Ibanez Rocha, que está em férias, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, foi a primeira a discursar. A petista afirmou que a punição pelo 8 de janeiro não é vingança. Por isso que, com coragem e lucidez, é necessário afirmar sim, sem anistia. E não se trata de sentimento de vingança nem de revanchismo. É, antes de tudo, um ato pedagógico. Os que atentaram contra a nossa democracia cometeram um crime e precisam responder pelos seus atos, respeitando, claro, o devido processo legal. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, disse que a investigação e a responsabilização de culpados é sinal de saúde da democracia. Não deve causar surpresa, mas deve ser visto como sinal de saúde da democracia que pessoas de não importa que status social venham a ser responsabilizadas pela prática de atos hostis ao regime político democrático. Cabe ao Ministério Público o que já vem sendo feito há um ano: apurar a responsabilidade de todos e propor ao Judiciário os castigos merecidos. Essa é a nossa forma de prevenir que o passado que se lamenta não ressurja recrudescido e venha desordenar o porvir. Terceiro a discursar, o ministro do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, disse que todos os envolvidos nos atos do 8 de janeiro serão devidamente processados. Impunidade não representa paz nem união. Todos, absolutamente todos, aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e a tentativa de instalação de um estado de exceção serão devidamente investigados, processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades. Apaziguamento também não representa paz nem união. Um apaziguador, como lembrado pelo grande primeiro-ministro inglês Winston Churchill, é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser o último a ser devorado. A democracia brasileira não admitirá a ignóbil política do apaziguamento, cujo fracasso histórico já foi amplamente demonstrado na tentativa de acordo do então primeiro-ministro Chamberlain com Adolf Hitler. Moraes aproveitou a cerimônia para defender mais uma vez a regulamentação das redes sociais. É o momento de olharmos para o futuro e reafirmarmos a urgente necessidade de neutralização de um dos grandes perigos modernos à democracia: a instrumentalização das redes sociais pelo novo populismo digital extremista. A necessidade da edição de uma moderna regulamentação, como vem sendo discutido no mundo todo.
Bom, vamos falar bastante sobre esse evento que reuniu autoridades hoje em Brasília. Terminou agora há pouco, aí por volta das 17 horas. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Suas primeiras impressões em relação a esse evento. Ana, o que você destaca para a gente? Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto, Silvio, mestre Augusto Nunes. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa que entra, né? Entramos juntos em mais uma semana de... como testemunhas de uma realidade paralela que essa gente está vivendo. Muita coisa para a gente falar, não é, Paula, sobre esse dia que hoje eles celebram, porque eles queriam muito esse dia, assim como nós vimos aqui nos Estados Unidos a mesma coisa. Semana passada, Joe Biden, com o mesmo discurso sobre o 6 de janeiro daqui, né, a insurreição americana, que Donald Trump incitou as pessoas, a queda da democracia, da República Americana, absolutamente igual. A diferença, Paulo, é que aqui nós não vimos nenhum ministro da Suprema Corte Americana discursando, não vimos nenhum cunho político de nenhum ministro da Suprema Corte Americana, absolutamente nada. Aqui, o que nós temos da Suprema Corte Americana é uma corte discreta, é uma corte que só fala nos autos, é uma corte que se atenta apenas à Constituição. E, infelizmente, no Brasil, eles falam tanto, né, os nossos ministros, eles discursam tanto sobre a Suprema Corte Americana, mas não seguem os passos dos juízes, porque aqui eles são juízes, dos juízes da Suprema Corte Americana. Impressionante, Paula, como o sistema em si, e o sistema a gente fala dos legisladores que são governistas, do atual executivo e de, infelizmente, uma corte constitucional que se tornou política, a fascinação, né, desse sistema pela censura. Eles estão fascinados. Eles vão empurrar a censura de qualquer maneira, seja liberando emendas, mais dinheiro ali para o legislativo, para eles aprovarem o PL 2630, aquele da mordaça, seja por canetadas do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, que a gente sabe que eles se acham acima da Constituição e do próprio Congresso, que legisla, que faz as nossas leis, talvez venha por ali também, trazer o que o Alexandre de Moraes disse em relação, né, à quebra da democracia, sendo que nós temos ex-ministros do governo Lula, não quero me adiantar, dizendo que não houve golpe, um atual ministro deste governo Lula, o ministro da Defesa, o José Múcio Monteiro, dizendo que não houve golpe, houve uma baderna, ou seja, é um barulho que eles precisam continuar alimentando essa falácia, essa mentira de golpe, sem aparato bélico, sem tanque, sem político, sem líder, exatamente porque lá na frente eles precisam que essa narrativa seja alimentada para que ali na frente, não diria nem lá na frente, para que ali na frente eles coloquem a censura como único mecanismo de democracia no Brasil. É isso que eles querem. Silvio Navarro, muito boa noite. O que te chamou a atenção nesse evento de hoje? O ministro Alexandre de Moraes aí, num discurso reforçando mais uma vez a questão da regulamentação das redes sociais. A impressão que eu tenho, Silvio, é que vem chumbo grosso pela frente nesse ano eleitoral aí das campanhas, né, municipais em todo o país. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula, querida Ana. Boa noite, meus amigos Piotto, meu irmão Augusto Nunes. Boa noite para quem começa a semana conosco. Bom, Paula, o ano começa com um verdadeiro teatro de um consórcio que governa o país dentro de uma bolha. Aquele plenário do Senado, aquilo é uma caixa. É uma caixa e eles falam para eles mesmos, além, evidentemente, para a Rede Globo, que fez, inclusive, um documentário para adular esse consórcio que hoje governa o Brasil. Ocorre que a luta mais inglória que o Lula, que o Alexandre de Moraes, que Luiz Roberto Barroso tem pela frente é contra o tempo e eles vão perder. Eles sabem que eles vão perder,
porque o tempo, ele ajusta a percepção das pessoas sobre fatos. E como nós sempre dissemos aqui, fatos são teimosos, a verdade insiste em aparecer, uma hora ela chega à superfície, cada vez mais aumenta o número de pessoas sensatas, inclusive dentro do próprio governo. Está aí o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, está aí o ex-ministro, inclusive ex-militante do Partido Comunista no passado, Aldo Rebelo, um nacionalista, sobretudo. Aumenta o quórum das pessoas dizendo, é claro que não foi um golpe. Todo mundo sabe, todo mundo viu. São cenas lamentáveis e as pessoas que cometeram crime naquele dia, crime tipificado no nosso Código de Processo Penal, isso basta, não precisa inventar novas tipificações, novas imputações. As pessoas que depredaram, quebra-quebra, vamos usar o português claro, tem punição para isso, aliás, já estão sendo punidas. Como pode um ministro, durante um ano, ser relator de 2.000 casos, ter uma própria vara penal dentro do seu gabinete? Teve uma operação como a Lesa Pátria, nós vamos dar voltas aqui sobre esse assunto, com 23 etapas. Mais de 6.200 decisões administrativas sobre um único tema. O Brasil precisa sair do dia 8 de janeiro. O Brasil precisa seguir em frente, mas não vai seguir em frente enquanto essa data continuar sendo utilizada para a polarização ao extremo, a polarização política. Não há pacificação com esse tipo de discurso. Com a senhora Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, dizendo sem anistia, pedindo vingança. Não há. Não deve ter anistia para as facções criminosas que dominaram o estado dela e que até hoje ela não conseguiu controlar. O ano passado, aliás, começou com o estado dela em chamas, tomado por facções criminosas. A fala do ministro Alexandre de Moraes, visivelmente nervoso, né? Talvez ele não estivesse à vontade com as palavras que ele estava empregando ali, não tem nada de pacificação. E finalizo, sim, foi um grande teatro para voltar à carga do PL, do Projeto de Lei da Censura. Já foi enumerado 2630, pode ser que tenha outro nome aí pela frente, mas é censura. Não se trata de regulamentação de redes sociais. As redes sociais já têm regulamentação própria. As plataformas regulamentam as redes sociais. O que eles querem é regular, sim, o que você escreve. Isso, o nome disso é censura. Augusto Nunes, muito boa noite. O que a gente percebe é que esse evento está sendo usado para reforçar essa polarização e mais, né, para reforçar a aliança entre o consórcio que tanto falamos aqui, né, governo, executivo e poder judiciário. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe, Piotr, meu vizinho, meu irmão Silvio, Ana, minha querida parceira. Boa noite a você que nos acompanha. Eu me pergunto o que é que faz um evento político com ministro do Supremo, mas quem fala pelo Supremo é o decano ou o presidente. Por quê? O Alexandre de Moraes falou em nome do que parece, do que na cabeça dele já se transformou, na prática também, um partido político. Os comentários que ele fez não tem nada a ver com Constituição. É como pacificar ou não pacificar o país, ele só aposta na polarização. Ele diz que não é por aí que pacifica. Ele promete prender prometeu prender, num discurso recente, numa entrevista recente, os que celebrassem o 8 de janeiro, se dirigindo aos bolsonaristas. Não tem o que comemorar. Tem pessoas presas, pessoas morreram, como comemorar? Ele disse, não pode comemorar tentativa de golpe. Ele tem tanto saber jurídico, né, notório, que ele vive comemorando o 15 de novembro, que houve um golpe de Estado para a instalação da República. Perfeito? Derrubaram o imperador, mudaram o regime. Ele vive comemorando o 15 de novembro. Ele não sabe que comemora um golpe de Estado. Não abriu a boca enquanto comemoraram outro golpe de Estado. Tecnicamente
o de 31 de março de 64. Por que ele não falou nada? O antigolpe que nunca existiu, aliás, o golpe que nunca existiu, você pode atacar, como faz a Fátima Bezerra, que chama de golpe o impeachment da Dilma. Disso o Moraes não fala. Mas então vamos lá. O que é que ele fazia lá em primeiro lugar, além de iniciar a campanha eleitoral para as eleições municipais? O consórcio já está em campanha querendo o quê? Censura. Ele diz que o papel do ministro do Supremo é defender a Constituição, defender o seu cumprimento, o respeito à Constituição. Ele só desrespeita a Constituição e fala como um político. É isso que ele está fazendo lá. Qual é o cargo que ele ocupa, além de chefe da vara criminal, que pelos números, que como mostraram os números mencionados pelo Silvio, hoje já transformou o supercondutor de inquéritos no carcereiro supremo do Brasil. É isso que ele é. E ele falou porque ele ocupa esse posto, mas é inconstitucional. Então o que eles fizeram foi uma festa de quem aposta na polarização, contra a paz, contra a normalização política do Brasil, contra a volta da normalidade jurídica. Eles apostam no golpe. Isto é um discurso golpista. E ele fica fazendo esses discursos com o imenso desconhecimento que ele tem da história. Depois de ter renunciado a pensar corretamente, porque os livros dele desmentem tudo que ele diz aí. Ele está pregando já a censura. De novo, eu vou usar aqui, para encerrar esse comentário, algumas afirmações feitas pelo ministro há 5 anos, outro dia. A liberdade de expressão permite posterior responsabilidade civil e criminal pelo conteúdo difundido, além da previsão do direito de resposta. No entanto, não há permissivo constitucional para limitar preventivamente o conteúdo do debate público, em razão de uma conjectura sobre o efeito que certos conteúdos possam vir a ter junto ao público. E só mais um trecho desse mesmo voto, repito, recente. Embora não se ignorem certos riscos que a comunicação de massa impõe ao processo eleitoral, como o fenômeno das fake news, revela-se constitucionalmente inidôneo e realisticamente falso assumir que o debate eleitoral, ao perder em liberdade e pluralidade de opiniões, ganharia em lisura ou legitimidade. Esse é o antigo Barroso, que dizia coisas corretas, desmentindo o Barroso não, o Alexandre de Moraes, desmentindo o político Moraes, que hoje atropelou a hierarquia do Supremo para falar em nome de uma corte que ele não representa. 14 senadores de partidos aliados de Lula assinam um manifesto contra evento do governo sobre atos do 8 de janeiro. São 30 os parlamentares que se manifestaram em carta pública, entre eles integrantes do União Brasil, PSD, Republicanos, EPP e MDB, que juntos lideram 7 ministérios. Na manifestação, os congressistas afirmam condenar os ataques sofridos no começo do ano passado, mas apontam que houve falhas da gestão petista para conter a depredação pública. Neste contexto, apontam abusos de poder que teriam sido cometidos pelo Poder Executivo, o que justifica o não atendimento ao convite do presidente para esta segunda-feira. No texto, senadores rememoraram uma entrevista do presidente Rodrigo Pacheco. Na ocasião, em 23 de novembro, o senador disse a jornalistas: "Nenhuma instituição tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil.
A frase utilizada sob o argumento de que um único poder não é responsável pela defesa da democracia, em alusão ao evento organizado pelo Executivo. E outra notícia na tela. Urgente. Indignado, Pacheco promete extinguir saidinha de presos. É isso mesmo. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, indicou na manhã desta segunda-feira que a legislação que permite saídas temporárias de presos em feriados pode ser modificada ou até mesmo abolida. Embora o papel principal da segurança pública seja do Poder Executivo e o de se fazer justiça do Poder Judiciário, o Congresso Nacional atuará para promover as mudanças necessárias na lei penal e na lei de execução penal, inclusive reformulando e até suprindo direitos que, a pretexto de ressocializar ou proteger, estão servindo como meio para a prática de mais e mais crimes, disse Pacheco. A declaração veio na sequência dos recentes assassinatos de 3 policiais em Minas Gerais e São Paulo, que exacerbaram a preocupação com a segurança pública. Um desses incidentes envolveu o sargento Roger Dias da Cunha, morto em um confronto em Belo Horizonte com um criminoso que não retornou ao presídio após a saidinha de fim de ano. Pacheco enfatizou a gravidade do crime dizendo: "O crime foi de gravidade acentuada e gerou a todos grande perplexidade e tristeza. Policiais estão morrendo no cumprimento de sua função e isso nos obriga a reagir. Armas estão na mão de quem não tem condições de tê-las, e a liberdade para usá-las garantidas a quem não devia estar em liberdade." Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.